Mais uma aula do nosso curso aqui de astrologia da Conscientize. Hoje a gente vai falar sobre a casa 2. O que a gente tem de informação na casa 2 do mapa astral, como que a gente pode interpretar essa casa. Então fica comigo que logo depois da vinheta a gente já começa. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Se você está aqui pela primeira vez, essa aula faz parte de um curso que a gente tem uma playlist aqui no canal. Disponibiliza essas aulas para quem não consegue fazer um curso no momento, mas essas aulas também fazem parte de um curso que a gente tem numa sala de aula online, onde você tem material complementar, onde você tem atividades e tem o contato e acompanhamento direto comigo para a gente tratar do seu mapa em específico também. E tem lá na Hotmart, então aqui embaixo também tem as inscrições. A gente está com as inscrições abertas nesse momento. Até dia 27 de agosto você tem bônus também, tem desconto, tem vários benefícios aí para você comprar e entrar nessa próxima turma. Então, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 27 de agosto, já se inscreve aqui, já entra na próxima turma e vamos estudar astrologia. Vamos lá para nossa aula, então. Hoje a gente vai entrar na casa 2, eu vou abrir aqui os slides para a gente ir conversando, entendendo como que funciona essa questão de valores, né? Quando a gente fala de valor material, valor pessoal, o que a gente quer dizer. Então, bora lá. Então, como eu falei, a gente vai tratar da casa 2. Se você ainda não assistiu a aula lá sobre o ascendente, é muito importante que você volte e assista, assim como as outras aulas também, né? Para dar um embasamento, para fazer sentido essa aula aqui. E hoje a gente vai tratar, então, do que se refere essa casa 2. Nas informações iniciais, a primeira coisa que a gente tem que entender são, as primeiras coisas, né, são a esfera dessa casa, ou seja, ela faz parte da parte de baixo desse mapa, que trata das questões individuais, ou ela faz parte da parte de cima, que trata das questões coletivas. Essa casa aqui faz parte das casas que falam da questão individual. Então, a gente ainda está falando dessa formação do indivíduo, né? A posição dela é uma posição de casa sucedente. A gente viu lá que o ascendente é uma casa angular, que são essas casas que têm um impulso maior, que tem a questão de mostrar mais a questão da iniciativa, né? Aqui ela sucede, ela dá sequência a esse ascendente. Então, aqui a gente tem uma casa que está muito ligada com a parte de fixar as coisas, de estabilizar. Assim como a qualidade fixa, né? Então, a gente tem lá a qualidade cardinal que inicia e a gente tem a qualidade fixa que fixa as coisas, né? Aqui também a gente tem o ascendente sendo essa casa angular que vai começar a olhar para o mundo, para as coisas. E na casa 2 é uma casa que fixa. A gente vai descobrir o que ela fixa. O signo natural dela é o signo de Touro. Então, essa casa é o ponto do mapa que demonstra os nossos valores. E por valores, a gente está falando tanto do que a gente valoriza em nós, por isso que a gente fala de valor pessoal, quais são os meus valores, o que eu acredito, o que eu defendo, nós, nas pessoas também, né? O que eu busco, o que eu valorizo no outro, naquilo que acreditamos e buscamos ser, como também na maneira como geramos nossos recursos materiais. Quais dons e talentos aplicamos para alcançarmos a questão financeira? O quanto valorizamos o nosso potencial? Então, a gente fala de valor no sentido de como que eu reconheço os valores em mim, quais são esses dons, quais são esses potenciais, e como que eu faço com que isso vire recurso material, né? Como que eu aplico, como que eu utilizo esses dons para gerar a questão financeira, e quando eu gero essa questão financeira, como que eu lido com ela, como que eu trabalho com ela. Então, é uma casa que ela é bem ampla, assim. Ela parece muito simples, né? A gente traduz ela na questão de bens materiais, valores materiais e pessoais, e parece duas palavrinhas tão simples, mas elas dizem muita coisa, né? Elas representam muito dentro desse mapa. Então, aqui a gente tem uma imagem de um potinho. Eu não sei se vocês já fizeram um potinho desses em algum momento, mas sabe quando a gente faz aqueles rituaizinhos, assim, de pegar um potinho e colocar vários desejos ali dentro, coisas que eu quero que aconteça, coisas que eu tenho a vontade que se realizem. Tem um ritual que a gente faz isso.
Tem um outro também que é mais recente, pelo menos eu vi há pouco tempo agora, né? Que é uns potinhos que fazem para, por exemplo, você faz para a pessoa que você gosta e você coloca ali 10 razões para amar você. E aí você tem um papelzinho para cada uma das razões. Esses potinhos dizem muito do que é essa casa 2. Essa casa 2 é como se fosse esse nosso potinho, né? Esse potinho do que a gente coloca como valor nosso, o que eu carrego dentro desse meu potinho, o que é importante para mim, o que eu quero, o que eu vejo de potencial em mim, né? Então, o que a gente tem dentro de cada um dos nossos potinhos? Os nossos recursos interiores e como os reconhecemos. Dentro desse potinho, a gente carrega esses recursos que são meus, né? E o quanto eu identifico isso. Talvez você tenha aí recursos dentro do seu potinho que você nem sabe que tem. E tá ali, né? Vai ser estudando os signos, planetas que estão nessa casa, que você vai entendendo o que tem ali dentro de talento, de dom. O senso de autodignidade. Essa casa ela é muito importante porque ela não é só a questão financeira, a questão dos recursos materiais, mas ela é também o quanto eu me valorizo, o quanto eu me acho digna das coisas, quanto eu acho que eu tenho potencial para realizar determinada coisa, né? Então, ela diz muito desse alto valor. Iniciamos nossa jornada no ascendente e aqui nossa tarefa é definirmos quem somos, quais os valores que carregamos, quais, né, Flávia? Quais os valores que carregamos, o que vamos carregar como nosso, como nossas posses. Lembra que touro está muito atrelado à questão de posse, de pertencimento? Essa casa 2 também vai trazer muito disso. Ela vai mostrar o que eu considero como algo que me pertence, o que eu quero que pertença a mim, o que eu sinto que eu pertenço, né? A minha percepção de pertencimento também. Se eu consigo me sentir pertencendo a algo ou não, se eu tenho dificuldade nesse sentido, se eu sei os meus dons, os meus talentos. Então, essa casa ela é muito importante. Por isso que, antes de falarmos da parte financeira dessa casa, é importantíssimo entendermos que ela é muito mais que isso, que ela é o nosso senso do que nos pertence e a própria formação da consciência de si. Então, ela é muito importante porque ela vai mostrar como que se dá essa formação. O que eu carrego ali naquele potinho, quanto eu tenho consciência do que eu tô carregando naquele potinho. Então, assim como eu fiz lá no Ascendente, que eu trouxe os 12 signos, né, interagindo numa questão da casca, de como romper a casca, de como que cada signo faria isso, né, pra gente entender um pouco de como que o Ascendente se aplica. Eu trouxe aqui uma analogia com esse potinho. Então, o que cada signo carrega nesse potinho? O signo que você tem na 2, o que ele está carregando nesse potinho dele? Então, a gente pode começar ali por Áries e entender que Áries, ele carrega nesse potinho o talento da ação e coragem. E se conecta muito com a força interior. Então, quando a gente fala de Áries na 2, a gente fala de uma pessoa que ela está muito conectada com a percepção dos valores dela. Ela sabe o que ela quer. Ela tem uma percepção muito clara do que ela valoriza, né? Claro, a gente pode olhar também e ver que a pessoa tem Saturno ali, ver que a pessoa tem Netuno, tem Urano, tem planetas que vão dar uma complexada nessa casa, né? No sentido de deixar um pouquinho mais complexa. Mas, no geral, o Áries ali vai ter muita clareza do que ele quer e do potencial dele, né? Então, ele tem essa conexão com essa força interior muito destacada. Na parte financeira, também vai ser aquela pessoa que ela vai buscar os recursos com muito ânimo, muita garra, muita decisão, né? Se faltou algo, ela sabe que amanhã ela vai lá e ela consegue, porque ela tem essa conexão com a força dela. Então, percebe que antes uma autoconfiança, para depois ela ter a certeza de que ela consegue os recursos, porque ela confia na força dela. Então, é sempre esse diálogo do meu valor pessoal para depois eu transformar isso em valor material. O touro. Touro carrega nesse potinho o talento da persistência e disciplina. Então, o touro de casa 2,
ele persiste nas coisas. Ele vai conquistando os valores dele aos pouquinhos. Ele vai conquistando um cargo aqui, outro ali, ele vai dando um passo à frente, ele vai fazendo as coisas com manutenção dessas coisas, né? E ele valoriza muito a estabilidade das coisas. Então, ele tem essa disciplina e ele se conecta com a força de concretizar. Então, ele está muito conectado com essa questão de concretizar as coisas no âmbito material, na estrutura financeira dele, né? Ele já não vai ter tanto ímpeto assim como o Áries ali na 2, que entrou dinheiro, ele gasta, né? Entrou dinheiro, ele gasta porque amanhã ele sabe que ele faz de novo. Como o touro tem muito aquela questão da manutenção e da segurança, eu não sei o que vai ser amanhã, então eu prefiro manter o que eu tenho hoje. Claro que, como a gente falou, depende do restante do mapa, mas no geral essa pessoa vai ter mais aquela questão de manter os recursos, de manter uma estabilidade financeira. Gêmeos, ele carrega no potinho o talento da interação e aprendizado. Então, esse daqui, ele tem a capacidade de aprender diversas coisas. Se ele precisar fazer dinheiro, se ele precisar pensar numa nova forma de fazer recursos, ele vai ter N opções porque ele já estudou de tudo um pouquinho, né? Ele já aprendeu diversas coisas. E ele se conecta com a força de questionar. Então, ele é aquela pessoa que ele tá sempre se perguntando das coisas, né? Ele tá sempre atrás de respostas. E nisso ele vai interagindo com várias áreas, ele vai conhecendo vários profissionais. Aquela pessoa que faz muito networking, né, no trabalho, que ela interage bastante. Só que a questão aqui, como a gente fala de valor pessoal também, é que esse Gêmeos de casa 2, ele pode ser um pouco inseguro no sentido de ficar instável quanto a si mesmo. Será mesmo que eu tenho talento para isso? Será mesmo que eu dou conta de fazer isso? Será mesmo que eu consigo? Né? Ele fica muito naquela instabilidade do valor próprio dele. Câncer, ele carrega no potinho as raízes e o talento de acolher e se conectar com a força ancestral. Então aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque Câncer, por um lado, principalmente nessa parte financeira, ele é muito bom de guardar esses recursos, né? Porque ele pensa também numa manutenção, numa estruturação, ele está preocupado com a família, com o que ele vai fazer do futuro dele, né? Como que ele vai garantir que nada falte. Ele tem essa preocupação maternal, paternal. Mas, por outro lado, também, ele tá muito focado na segurança. Então, se esse Câncer aqui, essas raízes não foram tão bem definidas, se essas raízes, essa pessoa passou por uma infância conturbada, ela teve um lar que foi bastante conturbado, que não teve uma raiz muito sólida, ela pode voltar para esses recursos, essa necessidade de segurança. Então ela vai lá, ela trabalha, ela se dedica muito, ela se doa muito, ela faz de tudo para ter essa segurança material como uma forma de suprir aquela segurança emocional que ela não sentiu tão firme, né? Então tem que ver isso também. Por isso que é sempre bom a gente olhar o mapa como um todo, porque essa pessoa aqui de Câncer na casa 2, ela vai estar trazendo essas raízes. A gente tem que, né, as raízes emocionais para a parte do alto valor dela e para a parte dos recursos. Então a gente tem que ver que raízes são essas. Essa pessoa, ela foi incentivada a acreditar no talento dela, ou será que ela passou por situações aí que ela pode estar indo para um lado mais desafiador, né? Leão, ele carrega no potinho a motivação e o encanto pela vida, né? Então ele tem aquela motivação de buscar, de se descobrir, buscar quais são os valores dele, buscar entender o que ele quer realmente para a vida dele, né? E ele começa as coisas com um ânimo, um impulso, né, de realização. Ele tem esse encanto pela vida, ele acredita no melhor das coisas, né? E ele acredita no potencial dele, quando esse leão está bem desenvolvido nessa casa 2. E ele se conecta com alto valor. Então aqui essa questão de valorização fica muito forte, porque ele sabe se conectar com isso, né? Quando a gente tem isso desafiado, talvez, ou ele vai levar para um lado no sentido de se valorizar demais e para um alto valor que na realidade ele nem tem aquele talento todo que ele está esbanjando que tem, né? Mas
ele tá ali mostrando algo que na verdade nem é naquela proporção toda, ou ele pode também ir para um sentido de tentar se autoafirmar através desses recursos financeiros também. Assim como o câncer tenta garantir a segurança gerando os recursos, né? O leão pode tentar mostrar que ele é muito bom, que ele é sim talentoso através do quanto ele tem de bens materiais, do quanto ele conquistou financeiramente. Pode ser outro desafio também de leão nessa 2. Virgem. Virgem, ele vai carregar no potinho todas as ferramentas e análises, né? Então aqui ele tem aquele cuidado também com a parte financeira, mas é uma coisa muito mais de controle, que no lado desafiador pode ser uma necessidade de estar o tempo todo no controle da parte financeira, da parte material. Então a pessoa do Excel, né, que tem Excel para todas as contas, para ter tudo certinho ali, nada fugir do controle. Se possível, ela quer prever tudo, ela não quer imprevistos financeiros, né? E o Virgem, por ter a questão da crítica, ele tem muito isso também com o valor pessoal dele. Então aqui a gente tem que cuidar também esse desafio de se autocriticar, né? As ferramentas e as análises, e ele se conecta com a força de ser útil. Então essa casa 2, ela se sente autovalorizada quando ela consegue contribuir, quando ela consegue ser útil. Libra. Libra carrega no potinho a empatia e o compartilhar. Então, Libra de casa 2, é uma pessoa que ela consegue atrair os recursos e principalmente se sentir autovalorizada quando ela está em parceria, quando ela está interagindo com o outro, quando aquilo que ela faz auxilia o outro. Isso gera um sentido de alto valor para ela. E também as parcerias nessa parte financeira. Então, trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, ter outras pessoas, formar uma equipe, isso é muito válido para os recursos dessa casa 2, né, financeiros. E se conecta com a força do equilíbrio. Então, a força do equilíbrio é até parece meio contraditório isso, né, a gente falar em força de equilíbrio. Mas é aquela capacidade que ele tem até de ser uma pessoa que, no ambiente ali da geração de recursos dele, ele tem esse talento de ser quem equilibra as coisas, quem faz as pessoas conversarem, quem busca entender, quem vai lá e busca conversar com o outro para entender diferentes pontos, né? Ele é essa pessoa que está equilibrando as questões. Escorpião. Escorpião carrega no potinho a garra transformadora. Então, esse daqui, ele tem aquele poder de olhar para os próprios valores e ele está num processo de transformação desses valores dele. Ele sabe pegar tudo aquilo que ele tem de valor pessoal e transformar completamente, se for necessário, né? Aí a gente tem que ver o restante do mapa para ver se essa transformação ela ocorre de uma maneira mais sutil ou se de repente ele passa por coisas bastante pesadas até ele conseguir transformar isso, né? Mas ele se conecta com a força das profundezas da alma. Então, ele tem ali essa questão do valor pessoal para ele, é uma coisa que demanda um entrar muito profundamente em si, né? Ele tá ali se conectando com coisas muito profundas. Ele tem nesse potencial de casa 2 uma forma de transformar também. Então, através do que ele gera de recursos, da área que ele escolhe profissionalmente, do quanto ele consegue desenvolver o poder pessoal dele, ele acaba auxiliando outras pessoas nesse caminho também. Sagitário. Sagitário, ele carrega no potinho a alegria e a certeza no melhor. Sagitário é o signo que todo mundo quer ter na 2, né? Porque recurso financeiro, Sagitário é sorte, bababá. Então, todo mundo quer essa casa 2 em Sagitário, né? E realmente é uma casa 2 que traz uma certa sorte, assim, uma expansão nessa área, né? Eu sempre conto que eu tinha uma amiga que ela tinha esse Sagitário na 2 e quando ela mais precisava, assim, aquela pessoa a pessoa que encontra dinheiro na rua, sabe? Quando precisa pagar uma conta, não tem ali, não sabe o que vai fazer e
tá caminhando na rua e o dinheiro aparece no meio da rua. Então, assim, é aquela coisa que é Júpiter e Sagitário que faz, né? Que a gente não sabe como que vem aquela expansão, mas vem. Isso, por um lado, é muito bom, mas pelo outro, o que acontece? Essa pessoa pode confiar muito nessa sorte também. E aí ela tem aquela certeza de que ela vai conseguir o recurso, então bora gastar, porque amanhã a gente consegue mais. E aí perde um pouquinho o controle, né? Então, esse lado de vamos gastar mesmo, de alegria, de a gente sabe que amanhã vai dar bom de novo, isso tem que ter um cuidado para não ir para esse lado de até ser um pouco irresponsável nessa parte financeira, né? Mas ele se conecta com o poder do ser divino, então ele sabe, ele tem essa conexão com essa força interior também, que os signos de fogo têm, né? De saber que ele consegue prover, ele consegue dar conta de amanhã fazer mais. Já o Capricórnio, ele carrega no potinho a responsabilidade e comprometimento. Então, esse daqui, ele tem um senso de responsabilidade nessa área financeira bem grande. Pode ser que essa pessoa tenha isso já, tenha o restante do mapa já indicando que ela trabalha bem com essas questões de administrar, de dar conta, de pensar, de não fazer como o Sagitário lá, que vai lá e gasta mesmo e tudo bem. Não, ela pondera, ela sabe que de repente amanhã pode faltar. Mas também pode ser aquela pessoa que às vezes não quer nem lidar com essa questão financeira, não quero nem olhar porque deixa alguém fazer isso por mim, né? A gente vai olhar Câncer lá na 8, deixa alguém fazer isso por mim, eu não quero lidar com isso, não quero me comprometer. E aí vem os desafios, né? Aí vem a questão de que essa pessoa, ela passa por perrengue mesmo. Assim como o Sagitário tem lá as pessoas que... as questões financeiras que surgem, que acaba acontecendo, ele acaba encontrando dinheiro na rua. O Capricórnio é quase o contrário, né? O dinheiro some quando ele mais precisa. Então, ele tem que ter muito cuidado ali com essa questão financeira. Ele tem que ter um comprometimento com essa área. Sempre que a gente olhar para Capricórnio, é uma área que a gente tem que ter comprometimento. Então, se cai na sua 2, tem que ter esse cuidado maior, esse comprometimento maior com a parte financeira. E também, ele se conecta com a força da realização. Então, aqui, por um lado, ele sabe muito bem do compromisso dele com as coisas, mas ele tem que cuidar essa questão dessa desvalorização, desse sentido de eu sou menor que o que eu tenho que fazer, que o que eu tenho que realizar, que os outros, né, de se desvalorizar naquilo, no talento que ele tem. Ele sempre faz as coisas, mas ele acha que falta mais, que tem que fazer melhor, que tem que dar conta de fazer mais, que ainda não tá bom, né, ainda tem muito que fazer. Então ele tem essa autovalorização, acaba sendo bem... o Capricórnio aqui, ele acaba se reprimindo muitas vezes, ele acaba se tornando uma pessoa com um senso crítico tão forte quanto o de Virgem ali, se não for mais, né? Porque Capricórnio traz essa carga. Então, cuidado com esse sentido de desvalorizar os seus talentos, seus dons, as suas capacidades. Aquário, ele carrega no potinho a originalidade, né? E o senso coletivo. Então, Aquário aqui, ele vai querer gerar recursos das mais diferentes formas, das formas mais criativas e inusitadas possível. Mas também essa questão de trazer o senso coletivo, por um lado, ele contribui muito, ele coloca muitos recursos dele, né, para ajudar, para questões sociais, para contribuir de alguma forma. Ele enxerga o valor humanitário do dinheiro. Mas, por outro lado, ele pode ter 2 desafios aqui. Ele pode ou colocar muito esses recursos e acabar se voltando totalmente para o outro, ele esquece das necessidades pessoais dele, ou muitas vezes ele esquecer, assim, em prol de manter a segurança material, ele acabar esquecendo, porque essa pessoa de casa 2 em Aquário, ela tem ascendente em Capricórnio, né? Então, se ele sentir que a estabilidade dele tá ficando muito instável, ele pode deixar de lado essa questão coletiva e pensar só na questão financeira.
usar a originalidade dele só para gerar os recursos. E aí essa casa 2 fica frustrada com isso, porque é uma pessoa que precisa contribuir, o sentido de valor dele está em contribuir com esse coletivo também. Então ele tem que achar esse equilíbrio entre não também segurar tudo, mas também não deixar tudo à mercê, assim, né, doado para o outro. Ele se conecta com o poder de transformar. Então ele está transformando até a própria percepção dele mesmo. Ele está transformando a ideia que ele tem do dinheiro, né? Aqui a gente tem muitas pessoas que acabam vendo o dinheiro só como aquela questão do fator que gera desigualdade, né? Ele tem que perceber que também através dessa força do dinheiro ele pode possibilitar que outras pessoas tenham uma melhora de vida. Ele está transformando toda essa percepção dele. E peixes ele carrega no potinho a doação e a criatividade. Então, peixes de casa 2, a pessoa normalmente, né? É bem difícil um peixe de casa 2 não ter algum talento artístico. Normalmente a pessoa tem alguma inspiração, algum talento nesse sentido ela tem, né? Na parte espiritual também, são pessoas que podem vir a trabalhar com a parte espiritual, né? Porque ele carrega nesse sentido de autovalorização dele a capacidade de se doar. Então ele se sente mais valorizado quando ele está se doando, se dedicando, fazendo algo em prol de quem mais precisa, né? E ele se conecta com esse poder do todo. Então aqui a gente também tem, assim como Aquário, a gente também tem nessa casa 2 de peixes esse problema da pessoa acabar colocando os recursos dela para o todo, né? Então, assim, o dinheiro é uma questão aqui meramente material, tem coisas muito maiores, tem uma conexão muito maior, então, tanto faz, eu vou doar agora mesmo, vou gastar o que eu tenho agora mesmo, porque isso é muito superficial, tem coisas muito maiores, e ali ela vai naquele fluxo, só que acaba que ela tem também que manter as questões, né, materiais dela, ela tem que manter também o mínimo de estabilidade na vida dela, e aí ela pode se perder nesse ficar pensando muito na conexão com o todo e esquecer de cuidar das coisas pequenas, das coisas materiais, das coisas do agora, né? Então, peixes tem esse potinho aí com todo esse dom artístico, esse dom empático, mas que ele precisa concentrar o potinho dele, né? Ele não pode jogar o potinho dele assim pro todo também. E é só depois de definirmos claramente quem somos, reconhecermos nossos dons e talentos, que compreendemos como materializar isso na nossa vida financeira. Então é só depois que a gente entende o que nos traz esse sentido de alto valor, o que faz eu me sentir bem com o meu valor pessoal, e quais são os meus valores pessoais, que eu vou conseguir transformar isso em um recurso, em algo que me traga prosperidade. Aí falamos da questão financeira que essa casa representa. E ela pode indicar tanto a maneira como lidamos com o financeiro, o que nos leva a gastar. Lembra lá de Áries? Áries acaba que muitas vezes gasta no impulso. Os Gêmeos, nossa, tem de pessoa com Gêmeos na 2 que gasta muito com um livro, que gasta muito com um curso, que vai lá e compra 300 cursos na Hotmart, sabe? E acaba fazendo um só. A pessoa tem ali naquele signo com o que ela costuma gastar mais. E como que a gente busca ganhar dinheiro também. Então, o Gêmeos, ele é muito bom na parte comercial, na parte de negociar, né? Como professores também, eles são muito bons, eles passam conhecimento e geram recursos através desse conhecimento também. O Câncer tem a capacidade de cuidar, então ele gera também, ele busca ganhar dinheiro com o cuidado com o outro. Ele vai para as áreas ali de enfermagem, as áreas de cuidado com crianças, de nutrição, né, de alimentação propriamente, também é uma coisa muito de Câncer. E de que forma a gente utiliza o dinheiro e o seu significado na nossa vida. Então, lembra lá de Peixes, ele vê o dinheiro como algo que é meramente material, e existe todo
um todo, né, ao qual a gente pertence. Então, muitas vezes ele tira esse valor, mas aí ele não percebe que ele precisa também desse valor material no dia a dia, nas coisas mais práticas, né? Essa casa tem esse poder de nos dizer também o significado do dinheiro na nossa vida, né? O quanto eu estou buscando disso e por que eu busco. Quais talentos e dons que temos que podem nos gerar recursos. Então, ele também mostra quais são os talentos e dons que a gente tem, como a gente deu alguns exemplos aqui, né? Então, o leonino, através da liderança dele, através da arte também, do brilho pessoal, ele estando firme nele, ele estando com a autoconfiança dele bem estruturada, ele consegue gerar recursos mais sólidos. Se ele fica no orgulho, se ele fica naquela coisa de olha só o carro que eu comprei, olha só como eu tô, olha que lindo meu, olha que linda minha blusinha. Se ele ficar só nisso, ele não flui naquela prosperidade que ele realmente poderia fluir, porque ele está usando os recursos como forma de esbanjar, de se gabar, de se mostrar superior. Não é essa a ideia, né? A ideia é a gente utilizar os nossos dons e auxiliar o outro também a descobrir os dons deles também. Assim como ela trata dos valores pessoais, podemos observar também o quanto ligamos o nosso valor pessoal às nossas posses. Que foi o exemplo que eu dei do leonino agora, né? De repente ele está lá querendo ser reconhecido, querendo aquele mérito, e ele vai usar as posses para isso. Então, cuidado com essa questão também. É o que buscamos manter e por qual razão. O que a gente está mantendo? É uma casa de touro, é uma casa que a gente fixa as coisas. Então, o que a gente está mantendo aqui e por qual razão? Libra, nessa casa 2, muitas vezes a pessoa fica mantendo uma certa forma de lidar com os recursos porque ela não quer entrar em confronto, ela não quer mudar de área completamente. De repente eu vou ter que largar aquele emprego que eu tô há 10 anos lá e que eu já conheço todo mundo e talvez meu chefe precisa de mim ainda, então não vou deixar, sabe? E ali ele fica preso naquele redemoinho. O que significa o sentido de segurança financeira também? O que é segurança financeira para câncer? Talvez segurança financeira para câncer é ele conseguir ter a casinha dele, com o jeitinho dele, aquele ar de lar mesmo, né? Que seja bem aconchegante. Isso é segurança para ele ter tempo com essa família, ter tempo de cozinhar, de fazer uma boa comidinha, né? Talvez segurança financeira para o taurino é também ele ter esse conforto, mas ele precisa sentir que ele tem esse conforto não só hoje, ele tem esse conforto e ele tá com a conta dele lá garantida, se tiver qualquer revés ele também tá protegido, né? A segurança financeira para gêmeos pode ser ele saber que ele tem diversas possibilidades. Eu tenho o curso lá de comércio exterior, mas eu tenho também astrologia, eu tenho também, sei lá, história. Tô falando dos cursos que eu fiz aqui, né? Porque eu tenho 10 em gêmeos. Então, tem várias áreas ali, qualquer coisa, a gente vai articulando em vários segmentos, né? O importante é a gente sentir que está realizando aquilo de contribuir com a nossa comunicação, já que a gente gosta tanto de falar, né? Casa 2 em gêmeos, casa 10 em gêmeos, que a gente está usando a comunicação para, de alguma forma, ajudar outras pessoas, para, de alguma forma, aquilo que eu aprendi servir, né? Por isso que eu gosto tanto daquela frase de conhecimento contido, conhecimento perdido. Não adianta eu ter esses slides aqui e ficar com isso guardado para mim. Então, eu preciso, né, o meu sentido de segurança financeira é quando eu não só estou gerando os recursos, mas eu estou gerando os recursos e eu estou gerando em diversas áreas. Eu sei que eu não estou presa em uma única coisa, né? Que eu não vou precisar fazer um trabalho que eu não goste por muito tempo, porque eu sei que eu posso ir para outra área, entende? Então, isso pode ser a segurança financeira de gêmeos, que vai bem ao contrário da segurança de touro, que talvez fique lá naquela área ali, escolha e se especialize, aquela pessoa que é mega especializada em alguma coisa, porque ela quer aquilo dali, né? E para ela a segurança é aquilo dali. É bem mais estruturado, né? Menos
avoado, assim. Então, a gente percebe que valor pode ser uma coisa muito diferente para cada um de nós. Né? Eu posso valorizar viajar, Sagitário ali na 2, né? Ele não quer saber de casa, de carro, ele quer rodar o mundo. Sagitário não, Gêmeos ali na 2, ele quer o conhecimento, ele vai atrás de curso, ele vai buscar ensinar o que ele aprendeu. E aí ele vai, assim como ele está ensinando aqui, como eu estou passando essa aula para vocês, tem outro lá que está passando outra aula de outra coisa que pode me interessar. Vamos trocar, vamos aprender. Quero saber de tarô, me ensina tarô, te ensina astrologia. E ali vai, sabe? A gente vai trocando as informações. Talvez seja o estudo propriamente, né? Talvez seja o material propriamente, seja o dinheiro mesmo, ali enxergar na conta o dinheiro. Então, a gente tem diferentes valores aqui, formas de lidar com esses valores. E quando a gente tem essa casa 2 interceptada? Quando a gente tem uma interceptação, a gente tem a expressão do sentido de valor pessoal e desse pertencimento, assim como a forma de lidar com os recursos, de uma forma que não é tão clara e objetiva. Porque quando a gente tem a interceptação, é como se o signo que está ali, ele está contido, ele está restrito ali dentro, né? Então, a gente vai ter que passar pelo signo interior e a gente vai ter que finalizar no próximo signo. Então, se essa pessoa tem Áries interceptado ali na casa 2, toda aquela questão que a gente falou de contato consigo mesmo, de ela entender a própria capacidade, o próprio potencial de ação, de ir, de fazer, de conquistar, talvez aquilo não está tão claro para ela assim. Ela não entra em contato tão facilmente com essas questões. Ela tem, mas está internalizado. Ela vai ter que passar primeiro por Peixes, ela vai ter que resolver essas questões. Lembra lá da valorização do todo, de que ela quer contribuir, que ela muitas vezes acaba colocando os recursos dela em prol dos outros. Talvez seja aquela pessoa que passa muito tempo ajudando, dando tudo para os outros, até que em algum momento algo acontece, ela se revolta e olha para ela, não, peraí, eu tenho valor, eu tenho a minha força, eu não vou deixar fazerem isso comigo, sabe? Mas leva um tempinho para isso. E aí ela percebe lá, quando ela tá saindo para Touro, ela percebe que ela tem que estruturar as coisas para ela estar firme nela, para ela estar segura dela mesma. Então, demanda da pessoa uma compreensão do signo anterior e do signo ao signo interceptado, né? E do signo posterior também. Em geral, ela vai expressar o lado sombra do signo interceptado. Então, pode ser que ela tente se autoafirmar, colocar esse valor pessoal muito na base do então vocês estão me fazendo de bobo agora, porque eu tenho essa casa 2 começando em Peixes? Então agora não ajudo mais ninguém, vou largar as verdades tudo na cara das pessoas, e sabe assim, quando toca ali o e manda tudo pro ar. Então, ela pode ir para esse lado desafiador de Áries, ou ela pode ir pro lado desafiador de Áries de perder essa conexão com ela mesma, de perder esse sentido de que ela tem potencial, de que ela tem força. Aí a pessoa fica muito naquele fluxo do outro, né? Então ela pode ir para esse lado também desafiador de Áries. Podendo colocar o sentido de valor pessoal nos recursos ou se tornar muito desligado das questões materiais. Ter dificuldade de enxergar os dons e talentos do arquétipo interceptado, né? Às vezes a pessoa não enxerga ali. Peixes é bem comum isso. A pessoa tem um talento incrível para pintar, para desenhar, para escrever. Ela não vê isso como um talento. Ela acha que, mas eu ainda não domino a técnica tal de pintura. Tá, mas você desenhou, sabe, um desenho maravilhoso aqui, que ficou lindo, perfeito. Mas eu ainda não domino a técnica tal. Tá, mas... Gente, sabe, tem muito aquela necessidade de não perceber em si, né, o próprio talento e ter essa necessidade do reconhecimento de fora. E isso a gente vê quando essa casa 2 tá ou interceptada ou com algum desafio. Pode ser um grande potencial de realização para a pessoa. Então, como eu disse ali, dei o exemplo do desenho. Talvez essa pessoa tenha um talento muito bom para essa parte artística, e ela não enxergando isso, ela também não dá espaço para isso acontecer.
né? Ela não percebe nela isso. Tende a não gostar daqueles que expressam a iniciativa desse signo interceptado. Então, talvez essa pessoa de peixes ali na 2, ela passe muito tempo tentando ser aquele profissional padrão, tentando ser aquele, ir para áreas mais conservadoras, mais tradicionais. Aí vai tentar ser um advogado, aí vai tentar ser um engenheiro, um contabilista. E ela não quer aquilo, ela quer pintar quadro, ela quer escrever poesia, mas convenceram ela de que arte não dá dinheiro, entende? E aí ela fica presa naquilo. Então, porque ali ela percebe uma energia que em si está oculta. E aí, quando ela dá de cara com o pisciano lá, aquele pisciano raiz, né? Aquele pisciano que tá lá envolvido com as tinturas dele lá, com as pinturas, tá lá poetizando as coisas, né? Vendendo minha arte com as coisas que a natureza dá. Aí ela fica lá criticando o pisciano, entendeu? Mas na realidade é uma vontade dela de expressar aquele lado que está oculto ali, né? Que está bloqueado. Exigindo primeiro a formulação adequada do signo que está na cúspide e o signo que fecha essa casa. Então ela precisa entender essas questões para ela deixar isso fluir, né? Para ela gerar segurança também. Por que eu trouxe essa imagem? Porque essa imagem ali, ó, além de estar num balanço, que já é uma coisa que, né, pode cair dali a qualquer momento. Tu pode soltar ali as mãos e cair. Ainda não tem nada embaixo, tem nuvens embaixo. A gente está inseguro. Quando a gente está inseguro nessa casa 2, quando eu estou insegura dos meus talentos, dos meus dons, a questão financeira não flui, mas a prosperidade é um sintoma, praticamente. É um sintoma de que eu preciso estar mais estável em mim. Eu preciso confiar na minha capacidade de fazer as coisas para que eu consiga gerar os recursos que eu preciso para minha vida. E valorizar também que eu também preciso desses recursos, né? Que é o problema de peixes ali na 2. Não dá para eu deixar tudo assim, eu querer resolver o problema do capitalismo e da desigualdade social eu sozinha, não vou dar conta, né? Eu preciso fazer o que está ao meu alcance, mas eu também preciso da minha estabilidade. Então a casa 2 ela é muito importante para a gente entender esses pontos. Que eu trouxe uma casa 2 interceptada, né? Então a gente tem aqui, ó, a casa 2 abrindo em peixes aqui no finalzinho e fechando em touro. Então aquele exemplo que eu dei, né? De Áries. E a pessoa ainda tem Quiron aqui. Então imagina essa pessoa, ela já tem uma ferida na questão ariana, na questão do poder dela, de decisão, de autoafirmação, de eu consigo fazer, de eu consigo me impulsionar e decidir as coisas sozinho. E aí ela ainda tem essa casa interceptada, então ela vai precisar de uma interiorização para reconhecer esse talento dela, para despertar esse lado ariano e através desse despertar também se curar e curar outras pessoas, né? Porque o Quiron tem muito esse poder de cura também. Então ele precisa primeiro descobrir essa força interior, esse potencial, essa capacidade de conseguir gerar os próprios recursos, de ter força, de ter um alto valor da própria individualidade, para ele conseguir gerar prosperidade, gerar segurança, gerar o reconhecimento que tem que vir dele primeiro, para depois ser do outro, né? Então aqui a gente fecha a casa 3, fecha a casa 2. Na próxima aula a gente vai falar da casa 3, que é a casa de comunicação, entre outras várias coisas. A gente vai conversar na próxima aula. Eu vejo vocês por lá. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo também. Me conta qual signo que vocês têm nessa casa 2 aí. Quais são os talentos? Olhem lá para as características desse signo. Se você tem lá peixes na 2, volta lá na aula de peixes, lê sobre, e vocês observem aí o que esse signo de peixes representa de talento, de potencial, o que é que peixes nos dá de informação, que vocês vão descobrir aí muito, muito desses recursos internos que vocês carregam no potinho de vocês, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, um super beijo, até mais, tchau, tchau!